Meu nome é Ayla Monteiro, e aquela noite deveria ser apenas um jantar familiar simples em São Paulo. Lembro da luz do lustre, do jazz suave e da voz do meu pai ecoando pelo restaurante como um anúncio que ninguém podia ignorar. Ele ergueu a taça, sorrindo para o meu irmão sentado do outro lado da mesa. O Dante vai comprar a primeira casa dele, disse com orgulho, e eu vou dar 2 milhões para isso acontecer. Aplausos encheram o salão, talheres tilintaram, e eu tentei sorrir enquanto o ar ficava pesado. Minha mãe estendeu a mão para o vinho. Dante se recostou, fingindo modéstia, enquanto o canto da boca se contorcia de satisfação. Fiquei em silêncio, cortando o frango devagar, esperando o momento passar. Então meu pai olhou para mim. O tom suavizou, mas caiu como um golpe. Ayla, disse, você cobre a parcela da hipoteca deste mês, não é? A mesa ficou em silêncio. Até o garçom congelou. Olhei para o prato, para a fatia perfeita que eu acabara de fazer, e senti algo dentro de mim se partir junto. Dante riu primeiro, depois parou ao ver que eu não sorria. Minha mãe evitou meus olhos. Coloquei o garfo na mesa, dobrei o guardanapo com cuidado e me levantei. Ninguém perguntou para onde eu ia. Lá fora, São Paulo brilhava dourada através da janela do carro riscada pela chuva. A cidade nunca pareceu mais viva e minha família nunca pareceu tão distante. Liguei o motor e sussurrei para mim mesma. Aquele foi o último jantar em que fiquei. Se você já foi a pessoa esperada para consertar o que não quebrou, fique comigo até o final. Você finalmente vai entender por que o silêncio pode ser a resposta mais alta. Justiça nunca teve lugar à nossa mesa. Quando eu era jovem, nossa casa nos bairros nobres de São Paulo parecia perfeita por fora, com gramados aparados e pintura fresca que dava a ilusão de equilíbrio. Por dentro, tudo girava em torno do meu irmão. Dante seguia meu pai pela garagem aprendendo a ler gráficos de mercado e calcular retornos, enquanto eu era chamada para trazer limonada ou varrer o chão quando terminavam. Ele recebia lições de confiança. Eu recebia lembretes para ser útil. Quando Dante errava, meu pai sorria e dizia, meninos cometem erros. Quando eu cometia o mesmo erro, ele suspirava e mandava eu ter mais cuidado, como se eu representasse a reputação da família e ele tivesse medo de que eu a quebrasse. Mamãe sempre concordava, insistindo que era normal, que era assim que as famílias funcionavam. Aprendi a medir o amor pelo tom, não pela justiça, e o silêncio logo virou meu hábito. Na escola, o nome de Dante tinha peso porque a empresa do pai patrocinava eventos, enquanto o meu só aparecia na lista de horários de turnos no café. Ele chegou de carro novo no dia em que comecei a pegar ônibus, e mamãe acenou da varanda como se aquilo fosse equilíbrio. Eu os via rindo pela janela quando chegava tarde do trabalho cheirando a café e cansaço. Havia sempre uma parede invisível entre a risada deles e eu. Toda vez que eu conquistava um pequeno sucesso, como nota alta numa prova difícil ou uma carta de bolsa, meu pai dizia, isso é bom, mas não se distraia. Quando Dante conseguiu um novo estágio, ele fez um churrasco para celebrar e todos ergueram as taças para ele. Ninguém notou que eu fiquei na cozinha lavando louça para a mesa ficar limpa para o brinde dele. Mamãe uma vez me disse, você é forte como seu pai. Mas nunca soou como elogio, soou como um aviso para suportar em silêncio e facilitar as coisas para os outros. Comecei a guardar dinheiro cedo, escondendo pequenas quantias do meu emprego de meio período num envelope velho, prometendo a mim mesma que um dia me mudaria para onde as regras da comparação não valessem. No último ano, a vida de Dante parecia um portfólio. Confiança, apoio, oportunidade. A minha era uma planilha de horas trabalhadas e contas pagas. Quando ele se formou, meu pai deu um relógio de presente. Quando eu me formei, comprei meu próprio vestido, assinei meus próprios formulários de empréstimo e peguei ônibus para a cerimônia porque o carro estava sendo usado para a entrevista de emprego do Dante. Lembro de ficar no meio da multidão enquanto a banda da escola tocava. O sol estava quente, o ar pesado de um orgulho que não era meu. Minha família sentou na primeira fila aplaudindo quando o amigo de Dante recebeu um prêmio. Quando meu nome foi chamado, eles aplaudiram também, mas soou automático, como reflexo. Pela primeira vez, não esperei a aprovação deles. Olhei para as luzes do palco e pensei, este momento é meu. Depois da formatura, Dante tirou férias no Rio de Janeiro pagas pelo presente do pai pelo trabalho duro.
Eu comecei meu primeiro emprego 2 dias depois, num pequeno escritório de contabilidade no centro de São Paulo, vestindo um terninho comprado em liquidação. No primeiro dia, o gerente perguntou por que eu queria a vaga, e eu disse a verdade. Queria construir algo meu. Ele sorriu e disse que era um bom motivo. Foi o primeiro elogio verdadeiro de que me lembro. Naquela noite, sentada sozinha no meu apartamento com o zumbido do trânsito lá fora, percebi que independência não vinha com festa nem aplausos. Ela chegava quieta, através de cada escolha que eu fazia sem permissão. Pela primeira vez, não me senti invisível, só me senti livre. Naquela primavera, Dante completou 30 anos. A celebração foi num salão privativo no centro de São Paulo, com linho branco e luzes douradas. O tipo de lugar que cheirava a champanhe e formalidade. A maioria dos convidados eram colegas do meu pai, homens de ternos sob medida que riam alto demais e mulheres com pulseiras de diamante que captavam o brilho dos lustres. Garçons se moviam como relógios entre as mesas carregando bandejas de petiscos e vinho. Cheguei 15 minutos atrasada, segurando um pequeno presente embrulhado em papel prata. Uma foto emoldurada da nossa família de anos atrás, quando a risada ainda parecia real. Hesitei sobre o presente, imaginando se pareceria deslocado entre relógios caros e canetas personalizadas. Dante estava no centro do salão, cercado por admiradores. Seu sorriso era polido, ensaiado, como cada palavra que disse aquela noite. Mamãe acenou quando me viu. Um breve movimento da mão como quem cumpre obrigação, não alegria. Coloquei a foto na mesa de presentes, onde desapareceu atrás de caixas embrulhadas em dourado. Depois ocupei meu lugar na ponta da mesa, ao lado de um contador quieto da empresa do meu pai que acenou educadamente e voltou ao bife. Quando o bolo chegou, velas brilhando em simetria perfeita, meu pai se levantou e bateu na taça. O salão silenciou num instante. Ele começou a falar sobre legado, trabalho duro, e como estava orgulhoso de ver o filho se tornar um homem de ambição. Então sorriu e disse que queria garantir que Dante começasse o próximo capítulo com estabilidade. Fez uma pausa para criar suspense, antes de anunciar que estava presenteando R$ 2 milhões para ajudar na compra da casa. Aplausos explodiram ao meu redor, afiados e imediatos. Flashes de câmera estouraram pela mesa. Alguém assoviou. Dante fingiu humildade, olhando para o prato antes de erguer a taça e dizer: "Parece que o pai está orgulhoso de mim." A risada que se seguiu era carregada de admiração. Fiquei em silêncio, as mãos sobre o guardanapo. O tecido amarrotado de tanto apertar. Sentia os olhares virando para mim, esperando reação, talvez um sorriso ou aceno educado. Em vez disso, continuei olhando as velas tremulando no bolo. Suas chamas oscilavam a cada flash de câmera, como se também lutassem para se manter firmes. Por um momento, pensei que meu pai seguiria em frente, mas não. Ele olhou diretamente para mim, a voz firme, quase casual. "Ayla", disse, "você cobre a parcela da hipoteca deste mês, não é?" As palavras caíram no silêncio como pedra em água parada. Conversas morreram no meio. Um garçom congelou a meio caminho. O sorriso de Dante vacilou, não por culpa, mas surpresa que o pai tivesse virado os holofotes para outro lado. Os lábios de mamãe se abriram levemente, mas ela não disse nada. Eu quis falar, perguntar se ele estava sério, mas a resposta já estava ali, escrita na certeza calma do tom dele. O momento se esticou demais. Alguém tossiu. Outro pegou a taça para preencher o vazio. Finalmente me levantei, a cadeira arranhando o piso de mármore. Minhas pernas tremiam, mas minha voz permaneceu calma quando eu disse: "Acho que já celebrei o suficiente." Ninguém tentou me parar. Nem Dante, nem mamãe, nem meu pai. Lá fora, a chuva havia começado. Chuva de São Paulo nunca vem suave. Desaba como se quisesse apagar tudo embaixo dela. Caminhei sem guarda-chuva, saltos batendo no asfalto molhado, as luzes da cidade se deformando em riscos brancos e âmbar. Meu cabelo grudou no rosto, o vestido úmido e pesado. Ainda assim, continuei andando. Cada passo mais alto que o anterior, o som engolido pelo trovão acima. Atrás de mim, as janelas do restaurante brilhavam quentes, cheias de gente que esqueceria aquele momento até a sobremesa. Dentro daquele salão, eles ririam de novo, brindariam de novo, talvez até mencionassem meu nome com pena ou irritação. Mas fora, sob a chuva, senti algo mudar.
O ar cheirava a terra molhada e libertação. Quando cheguei ao carro, olhei mais uma vez para a entrada do restaurante, onde o manobrista estava sob o toldo. A risada lá dentro subia e descia como uma onda que eu não precisava mais surfar. Destranquei a porta, sentei e encarei meu reflexo no retrovisor. O rímel escorrera, mas meus olhos pareciam limpos. Aquela noite não foi só o aniversário do meu irmão. Foi a última vez que pertencia à versão deles de família. Na manhã seguinte, à saída da família, me mudei para um apartamento de um quarto perto do centro de São Paulo. As paredes estavam vazias. O carpete cheirava levemente a tinta, e o único móvel era uma mesa dobrável que comprei num brechó. Não era muito, mas era meu. Trabalhei como contadora freelancer, pegando contratos de pequenas empresas que não podiam pagar equipe fixa. Cada nota fiscal que enviava parecia um passo para longe de tudo que eu conhecera. Os dias se misturavam numa rotina quieta. Acordava cedo, fazia café forte demais e abria o laptop no mesmo lugar junto à janela. O som do trânsito lá embaixo virou uma espécie de ritmo que me impulsionava. Aprendi a viver sem barulho dos outros, sem pressão para performar. Era estranho no começo, essa quietude. A liberdade não rugia, sussurrava. Uma tarde, num seminário de impostos corporativos, conheci Diego Mendes. Ele era analista financeiro que havia saído da empresa depois de se recusar a manipular dados de clientes. Começamos a conversar depois da sessão, primeiro sobre planilhas, depois sobre valores. Ele tinha um foco calmo que fazia as pessoas confiarem nele. Quando mencionei uma ideia que esboçava, havia meses uma plataforma para ajudar jovens profissionais a gerenciarem finanças e financiarem pequenos projetos, ele se inclinou e disse: "Isso pode funcionar de verdade." Uma semana depois, nos encontramos novamente num café perto da Avenida Paulista. Diego trouxe o laptop e um caderno cheio de diagramas. "Vamos chamar de Fundo Justo", disse, explicando como o nome simbolizava justiça e oportunidade. Sua convicção fez a ideia parecer possível. Naquela noite, registrei o domínio e desenhei o primeiro wireframe. Os meses seguintes viraram um ciclo de trabalho e exaustão. Eu cuidava da lógica contábil, conformidade e primeiros contatos com clientes pequenos. Diego construía a interface e modelava o sistema de investimentos. Algumas noites ficávamos no escritório até o amanhecer comendo delivery e escrevendo código entre canecas de café pela metade. Nos fins de semana, enquanto a cidade silenciava, planejávamos nosso primeiro pitch deck. Dra. Oliveira, minha velha nenenenóvura. Aligunes e Niorto. Noveranés. Oliveira, minhas mensagens tarde online. Ela agora era terapeuta e insistiu num jantar. Você parece estar esquecendo de respirar, disse. No restaurante, ela escutou enquanto eu explicava a ideia do Fundo Justo, como consumia cada parte do meu dia. Sorriu gentilmente e me lembrou que propósito e esgotamento muitas vezes usavam a mesma cara. Foi o tipo de conversa que reiniciou algo dentro de mim. Quando cheguei em casa, colei a fatura do aluguel do apartamento na parede. Não era decoração, era lembrete. Cada número mensal me lembrava o custo da independência, não só em dinheiro, mas na coragem de continuar quando ninguém acreditava em você. Comecei a colecioná-las, uma para cada mês que me mantive à tona. Conforme o Fundo Justo crescia, crescia também a estabilidade que eu nunca conhecera. Chegamos aos primeiros 100 usuários, depois 200. Pequenos empreendedores começaram a escrever bilhetes de agradecimento dizendo que finalmente lançaram seus projetos graças a nós. Cada mensagem preenchia uma parte de mim que elogios familiares nunca puderam. Comecei a notar mudanças em mim também. Não checava mais o celular esperando desculpas ou ligações que nunca viriam. O apartamento ainda ecoava quando eu fechava a porta à noite, mas não parecia vazio. Parecia honesto. No fim do ano, nos preparávamos para apresentar o Fundo Justo a um grupo de investidores. Diego estava confiante. Eu estava aterrorizada, mas pronta. Na manhã da apresentação, vi meu reflexo no espelho do elevador. Não mais a mulher que esperava a aprovação, mas alguém que aprendera a construir a partir da ausência. Naquela noite, depois da reunião terminar com vários investidores demonstrando interesse, caminhei para casa pelas mesmas ruas por onde chegara meses antes. As luzes da cidade piscavam como aplausos quietos. Não pensei em vingança nem reconhecimento. Pensei em paz.
aquela que vem de saber que recomecei e sobrevivi. Um ano depois, São Paulo parecia menor da minha nova varanda. As luzes da cidade tremulavam sob o céu noturno, reflexos dançando sobre o lago que contornava o quintal da nossa nova casa. A água estava parada como vidro captando o brilho prateado da lua. Aquela casa de 15 milhões, moderna, aberta ao ar, não parecia monumento à riqueza. Parecia prova de que a paz tinha lugar mesmo depois do silêncio. O Fundo Justo crescera além do que imaginei. A plataforma não era mais uma startup rodando em noites sem dormir e laptops emprestados. Depois de meses de reuniões com investidores, garantimos financiamento completo e expandimos para 3 estados. Fui promovida a diretora financeira, um título que soava estranho na minha boca, mas cabia na vida que eu construía. Minha agenda enchia de reuniões de conselho e entrevistas à imprensa. Mas por mais público que meu trabalho se tornasse, meu mundo pessoal permanecia pequeno, intencional, quieto. Henrico Costa, meu sócio nos negócios e agora o homem com quem dividia esta casa, saiu para a varanda segurando 2 canecas de café. Ele entrara no Fundo Justo pouco depois do round de investimento, primeiro como consultor, depois como algo mais. Entendia calma não como ausência de barulho, mas como escolha. Quando eu disse que queria uma casa onde as manhãs começassem com água parada em vez de trânsito, ele encontrou esta propriedade. Assinamos os papéis 2 meses depois. Dentro da casa, a luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto toda manhã, pintando dourado suave nas paredes. No meu escritório, acima da estante, pendia uma moldura simples. Dentro dela, um papel amassado. Minha primeira fatura de aluguel do apartamento onde recomecei. A tinta desbotara, mas os números ainda eram legíveis. Sempre que olhava, lembrava das noites contando moedas para pagar o aluguel, do silêncio que um dia pareceu solitário, mas virou minha força. Aquele papel valia mais que qualquer certificado ou título. Era minha prova de liberdade. Minha família não dera sinal desde aquela noite na festa de Dante. Aniversários, feriados, marcos profissionais, tudo passou sem uma palavra. No começo, achei que o silêncio doeria para sempre. Esperava culpa ou saudade voltar, mas em vez disso veio quietude, uma paz que permaneceu. Não checava mais mensagens, nem repassava velhas memórias. Algumas coisas se curam não porque são consertadas, mas porque você para de voltar ao lugar onde foi quebrada. Havia noites em que Henrico me encontrava sentada na varanda, vendo os reflexos no lago. O skyline da cidade piscava ao longe, fraco e distante como se pertencesse a outra versão de mim. Uma noite, depois de um longo dia de reuniões, eu disse a ele que às vezes me perguntava se tinha feito o suficiente para provar meu valor, se cortar laços tinha sido cruel. Ele me olhou por um longo momento. Depois disse baixinho: "Você não deve prova a eles. Você está vivendo." Suas palavras assentaram em mim como ar quente depois da chuva. Não era a validação que eu buscara todos esses anos. Era clareza. Tudo que construí, cada decisão quieta, cada noite sem dormir, não era por vingança nem reconhecimento. Era por paz, aquela que não precisa de aplausos para existir. O novo escritório do Fundo Justo dava vista para o centro da cidade, a poucos quarteirões de onde eu morava antes. Às vezes eu passava pelo prédio antigo, a placa desbotada ainda pendurada acima da porta. Me lembrava de como começos podiam ser frágeis e quanta força havia em não desistir. O porteiro, que ainda lembrava meu nome uma vez, disse: "Você foi longe, Dona Ayla." Sorri e respondi: "Longe o suficiente para sentir em casa." Em casa, o ar cheirava a cedro e café. A risada de Henrico vinha da cozinha, seguida do zumbido baixo da música nos alto-falantes. Fiquei de novo na varanda, traçando o skyline com os olhos. São Paulo já não parecia a cidade que um dia guardara minha dor. Parecia menor, mais suave, quase gentil. Percebi que a paz não apaga o passado, simplesmente para de pedir sua atenção. Naquela noite, sentei junto à janela, a fatura emoldurada brilhando sob a lâmpada. O papel enrolava nas bordas, frágil mas intacto como eu. Não corria mais atrás de aprovação. Tinha construído algo sólido com tudo que um dia me quebrara. No inverno seguinte, o problema encontrou o endereço de Dante. Seu nome enchia as páginas de negócios pelos motivos errados. Manchetes falavam de investimentos fracassados, empréstimos não pagos e investidores cobrando responsabilidade.
Os artigos mencionavam a mesma casa que meu pai comprara com orgulho anos antes, agora em foreclosure. Não desviei o olhar quando a notícia apareceu no celular, mas também não entrei em contato. Pena virara uma língua que eu não falava mais. O Fundo Justo prosperava. A equipe crescia, e minha agenda era um borrão de reuniões e voos. Uma noite, voltando de uma conferência em Curitiba, vi um sedã preto estacionado no portão da frente. Dante estava ao lado, terno amassado, cabelo despenteado, olhos fundos como quem não dormia há dias. O segurança já tinha me ligado antes de deixar ele se aproximar, mas eu disse para permitir. Alguns finais merecem um silêncio adequado. Ele sorriu fraco quando caminhei até a entrada. Você está diferente, disse, olhando além de mim para as portas de vidro largas e o gramado bem cuidado. Parece que o Fundo Justo te trata bem. Acenei uma vez e esperei. Ele mudou o peso do corpo, pigarreou e finalmente falou o motivo da visita. Só preciso de uma ajudinha, Ayla. Um empréstimo, algo de curto prazo. Eu pago de volta. Só preciso respirar de novo. Lembrei da noite dos 30 anos dele, o brinde, a mão orgulhosa do meu pai no ombro dele e a risada que se seguiu. Lembrei do momento em que aquela mesma mão apontou para mim pedindo para pagar a hipoteca dele. Eu já passara anos aprendendo que silêncio não era fraqueza, era controle. Dante, disse baixinho, espero que você encontre uma saída, mas não posso fazer parte disso. Sua expressão mudou de súplica para incredulidade. Você vai mesmo fazer isso? Com seu próprio irmão? Não respondi. O vento carregava o som fraco do lago além do quintal. Quando ele percebeu que eu não mudaria de ideia, balançou a cabeça, murmurou algo sobre orgulho e foi embora sem mais uma palavra. 2 dias depois, meu celular começou a vibrar sem parar. Um post de Dante viralizara. Ele escrevera sobre uma irmã que esquecera as raízes, anexando uma foto da casa antiga dos nossos pais, insinuando que eu abandonara a família pelo sucesso. Os comentários se multiplicavam mais rápido do que eu conseguia rolar. Alguns me chamavam de fria, outros de inspiração. O barulho era ensurdecedor. Depois vieram as ligações dos meus pais. A voz da minha mãe era afiada, enrolada em decepção. Ayla, você percebe como isso parece? As pessoas estão ligando, perguntando o que aconteceu. Você tem que consertar isso. Está destruindo a reputação da nossa família. O tom do meu pai era mais frio. Faça a coisa certa. Ele é seu irmão. Fiquei olhando o telefone, as vozes dele se sobrepondo até virarem estática. Henrico entrou no quarto, os olhos buscando os meus. Quer que eu diga algo publicamente? Perguntou. Balancei a cabeça. Não. Deixa falarem. Naquela noite, desliguei todas as notificações e abri o laptop. Enquanto a internet discutia, terminei de revisar relatórios trimestrais e preparei documentos para investidores. O mundo lá fora queimava em especulações, mas dentro minha concentração permaneceu intacta. Aprendi que o silêncio podia ser mais alto que qualquer defesa. Nas semanas seguintes, o barulho diminuiu. As pessoas seguiram para outro escândalo, outro nome. Dante apagou o post, talvez por vergonha, talvez porque parou de atrair atenção. Meus pais nunca se desculparam, mas também pararam de ligar. A ausência parecia familiar, quase confortante. Uma noite, trabalhando até tarde no escritório, Henrico colocou uma xícara de chá ao meu lado. Você está quieta? Disse suavemente. Sorri de leve. Estou aprendendo que quietude não significa impotência. Ele acenou, entendendo sem precisar de mais palavras. Olhei de novo para a fatura emoldurada pendurada acima da mesa. Ela sobrevivera a toda a estação, toda a tempestade, todo o silêncio. Percebi então que não precisava defender a mulher que me tornara. O mundo podia me entender mal, distorcer minha história, e ainda assim não tocaria a paz que eu conquistara. Pela primeira vez, vi o silêncio não como rendição, mas como um tipo de poder aquele que não grita, não explica, não pede para estar certo, simplesmente perdura. Naquela primavera, subi ao palco sob luzes douradas. O salão brilhava de expectativa, flashes de câmera como faíscas breves, e a plateia silenciou quando parei atrás do púlpito. A tela atrás de mim brilhava com o logo da Fundação Lar Justo, um projeto que tomara forma ao longo de meses de planejamento, noites tarde e intenção cuidadosa. Era o começo de algo maior que qualquer negócio que eu construíra antes. Um fundo de R,
4 milhões dedicado a oferecer abrigo e educação para órfãos e crianças abandonadas em São Paulo e interior. Eu ensaiara o discurso uma dúzia de vezes, mas de pé ali diante de centenas de rostos, as palavras começaram a parecer menos decoradas e mais como uma verdade que esperara tempo demais para ser dita. Entre os convidados, notei silhuetas familiares. Meus pais sentados na terceira fila, postura reta do meu pai, mãos da minha mãe dobradas no colo, Dante ao lado deles, usando o mesmo sorriso forçado que eu vira tantas vezes em reuniões familiares. Para a plateia, pareciam parentes orgulhosos apoiando uma história de sucesso. Só eu sabia a verdade. A performance simplesmente mudara de palco. Henrico estava perto da frente, expressão calma e firme, me lembrando de respirar. Comecei a falar, voz clara mas quente, traçando a jornada que levara àquele momento. O Lar Justo nasceu de uma pergunta simples, disse. O que acontece com as crianças que não têm para onde voltar? Para os quartos silenciados? Deixei o silêncio se estender antes de continuar. Às vezes elas não são apenas as deixadas para trás por estranhos. Às vezes são esquecidas pela própria família. Murmúrios percorreram a plateia. A luz da câmera piscou vermelha na borda do palco, captando cada movimento. Quando era mais jovem, disse devagar, me disseram que ajudar significava sacrifício, que o valor era medido pelo que você abria mão pelos outros. Mas com o tempo, aprendi outra coisa. Aprendi que amor sem justiça vira controle. Aprendi que silêncio pode ser mais alto que a aprovação. Olhei brevemente para as primeiras filas. O rosto do meu pai congelou como se as palavras pressionassem algo que ele enterrara fundo. Dante se mexeu na cadeira, evitando contato visual. Mantive o olhar firme nas luzes, não nos rostos. Anos atrás, continuei, me pediram para pagar a hipoteca de alguém. Então construí um teto para quem não tinha nenhum. O salão explodiu em aplausos. Algumas pessoas se levantaram. O som rolou pelo salão como trovão depois da chuva. Senti o ar vibrar ao meu redor, mas permaneci imóvel, deixando o momento me envolver sem orgulho nem ressentimento. Na tela grande, a câmera captou a plateia e brevemente a expressão imóvel do meu pai. Suas mãos repousavam nos joelhos, rígidas e pálidas, o maxilar travado. Os aplausos só cresceram. Quando a ovação diminuiu, concluí. O Lar Justo não é sobre caridade, é sobre restaurar dignidade. Toda criança merece mais que sobrevivência. Merece segurança, escolha e voz. Minhas últimas palavras pairaram nas luzes antes de eu me afastar do púlpito. Quando a cerimônia terminou, repórteres se aglomeraram perto do palco. Flashes estroboscópicos contra o fundo dourado. Meus pais se levantaram devagar, fingindo aplaudir, sussurrando para quem estava ao redor como se nada estivesse errado. Dante parecia querer se aproximar, mas a multidão formou uma parede entre nós. Virei para Henrico, que estendeu a mão. Pronta? Perguntou. Acenei. Saímos por um corredor lateral onde o som dos aplausos sumiu atrás das portas fechadas. O ar lá fora cheirava a chuva de primavera e asfalto fresco. Não olhei para trás, nem para o salão, nem para as pessoas ainda conversando lá dentro. Alguns momentos não são feitos para serem revisitados. Ao chegarmos ao carro, Henrico me olhou. Aquela frase, disse baixinho, sobre o teto, foi perfeita. Sorri de leve. Não foi escrita para eles, respondi. Foi escrita para mim. Dentro do carro, as luzes da cidade borravam pela janela enquanto nos afastávamos. Meu celular vibrava com mensagens, parabéns, artigos, convites, mas não abri nenhuma. Observei o skyline encolher atrás de nós, o brilho do salão se dissolvendo na distância. Por anos, tentei encontrar fechamento através de explicação, palavras que nunca acertavam, mas saindo daquele palco em silêncio, entendi algo novo. Às vezes a forma mais verdadeira de paz não está em ser ouvida, mas em saber que você não precisa mais falar. Na manhã depois da gala, São Paulo parecia mais quieta que nunca. A cidade se movia devagar sob uma névoa de luz cedo, e da varanda eu via o lago refletindo uma linha prateada fraca do amanhecer. Os jornais já tinham chegado. Na primeira página da seção de negócios, uma manchete familiar. Ex-investidor Dante Monteiro declarado falido. Sua empresa desmoronara sob dívidas não pagas e o artigo terminava com uma linha sobre audiência de liquidação marcada para a primavera. Mais abaixo, outra matéria mencionava meus pais.
Eles tinham vendido a casa e saído do bairro, reduzindo custos, como o repórter gentilmente colocou. Dobrei o jornal sem terminar. O mundo seguira em frente. Não restava raiva em mim, só um reconhecimento quieto de finais que finalmente completaram seu círculo. De pé naquela varanda, a mesma vista que um dia simbolizara distância agora parecia fechamento. O vento era suave, roçando as cortinas contra o vidro. A casa atrás de mim estava silenciosa, exceto pelo zumbido fraco da máquina de expresso. Henrico saíra para uma corrida matinal, deixando um bilhete no balcão. Vamos caminhar mais tarde. Sorri pela simplicidade. A paz, percebi, nem sempre chega com grande anúncio. Às vezes, simplesmente entra despercebida e decide ficar. Quando Henrico voltou, caminhamos pelo caminho do lago, aquele ladeado por árvores jovens plantadas pela cidade depois de uma tempestade anos atrás. Seus galhos se arqueavam acima de nós, formando um dossel solto que filtrava a luz da manhã. Ele me contou sobre um jantar de investidores na semana seguinte, mas minha mente vagou para outro lugar, para o conceito de liberdade, como agora parecia estranho e simples. Liberdade antes significava escapar, disse. Agora parece mais ficar. Henrico me olhou, curioso. Ficar onde? Sorri. Na minha própria vida. A Fundação Lar Justo crescera além das expectativas. Doações vinham constantes, não só de empresas, mas de pessoas comuns que acreditavam na causa. Nosso primeiro projeto habitacional já abrira as portas em Guarulhos, um conjunto de pequenas casas ensolaradas pintadas em cores alegres. Todo mês eu recebia cartas das crianças que moravam ali, bilhetes escritos à mão, em linhas irregulares cheios de erros de ortografia e calor. Obrigada pelo meu quarto. Gostei das paredes azuis. Quero ajudar pessoas como você um dia. Cada carta parecia um pedaço da vida que eu quisera para mim, segura, sem medo. No escritório, meus dias eram cheios, mas não pesados. As reuniões fluíam tranquilas. Nossa equipe trabalhava com propósito e gentileza. Havia risadas nos corredores, do tipo que não era forçada. Eu me pegava demorando depois do horário, não por obrigação, mas porque o zumbido quieto do trabalho fazia bem. Às vezes olhava para a fatura emoldurada, ainda pendurada no escritório. Ela sobrevivera a todas as etapas da minha jornada, da luta ao sucesso, e de algum modo significava mais agora do que nunca. Me lembrava que começos não precisam de aprovação para importar. Naquela noite, Henrico e eu sentamos de novo na varanda. As luzes da cidade tremulavam sobre o lago como estrelas flutuantes. Ele serviu 2 taças de vinho e perguntou: "Você pensa neles às vezes?" Eu sabia que se referia à minha família. Às vezes, admiti, não com raiva, só com distância. Acho que todos nos tornamos o que devíamos ser. Ele acenou, a mão encontrando a minha. Se arrepende de algo? Pensei por um momento. Não, disse, porque sem tudo aquilo, eu não saberia como a paz sente. Mais tarde, quando a noite aprofundou, caminhei pela casa apagando as luzes uma a uma. O brilho da cidade ainda entrava pelas janelas, refletindo no vidro e pintando padrões suaves no chão. Parei junto às cartas emolduradas das crianças, alguns desenhos, algumas assinaturas de giz de cera, e senti um calor quieto se espalhando no peito. Sussurrei para o quarto vazio. Esta paz valeu cada tempestade. Não era triunfo que me preenchia nem orgulho, era algo mais simples. Aceitação. A compreensão de que nem toda ferida precisa de cura, nem toda perda exige reparo. Às vezes a resolução mais poderosa é o silêncio, aquele que não vem da derrota, mas de escolher não lutar mais. O passado já falara alto e por tempo suficiente. Agora era minha vez de viver sem precisar responder. São Paulo brilhava além do vidro, o skyline refletido como ouro derretido no lago. O ar lá fora estava fresco, quase carinhoso. Apoiei-me na janela vendo as ondulações suaves na água. Pela primeira vez em anos, senti que minha história não precisava mais ser contada. Ela já se escrevera nas vidas que ajudei a reconstruir, nas casas firmes onde antes havia vazio. E isso bastava. Silêncio não é fraqueza. É o espaço onde a dignidade cresce. Às vezes o único jeito de curar é ir embora e deixar as consequências falarem por si. Você não deve a ninguém a versão de você que os mantém confortáveis. Você deve a si mesmo a liberdade de estar em paz. Obrigada por ouvir até o final da minha história. Se você já esteve numa família que pediu demais e deu de menos,
Compartilhe o que aprendeu nos comentários. Alguém aí pode precisar da sua voz hoje. Vamos construir um lugar onde o silêncio se transforma em força.